Em 2022, segundo o levantamento anual do Ministério da Justiça japonês, foram registradas 5,8% de violações do Código Penal a mais em relação ao ano anterior. É a primeira vez em 2 décadas que o país vê a criminalidade aumentar e 1,4% do total tiveram envolvimento de estrangeiros. Para quem tem curiosidade em saber como é a prisão no Japão, uma coisa é certa sobre o sistema carcerário: você não gostaria de ser preso lá. Se for preso no Japão, ao contrário do que acontece na maioria dos países ocidentais, já é considerado culpado pela polícia e pela sociedade. Além disso, a Corte Suprema costuma condenar 99% dos indiciados. Portanto, se for preso terá que provar a inocência e enfrentar uma estatística desanimadora. Uma pessoa pode ficar retida por até 23 dias sem ser acusado de nenhum crime, só por estar sendo investigado. O primeiro impacto psicológico ao ser preso é que você já é considerado culpado, portanto é tratado como criminoso. Será algemado, terá os pertences confiscados e será encaminhado para o sistema prisional. O interrogatório será outra experiência chocante. O processo será feito por muitos policiais e o tempo de sono será limitado. Esse processo costuma durar 12 horas ou mais de pressão psicológica para assinar a confissão. Quando uma pessoa vai para a cadeia no Japão, ela recebe um manual bem extenso de como se comportar lá dentro, com toda a disciplina exigida. As normas internas são extremamente rígidas. Os presidiários usam uniformes e existe um jeito certo de andar, falar, comer, levantar, dormir, sentar, ou seja, para tudo. Dormir somente é permitido se o detento tiver com as mãos e os rostos à vista, nunca de costas, como regra geral. As prisões no Japão quase nunca têm ar-condicionado e eles sofrem muito no calor do verão e no frio do inverno. O banho é controlado e permitido apenas algumas vezes na semana, 2 a 3 vezes. Não existem médicos de prontidão ou enfermarias, o atendimento é feito apenas em emergências. Comer é permitido apenas olhando para baixo. Se as normas não forem cumpridas, uma punição é aplicada. Dependendo da transgressão cometida dentro de um presídio, há a repressão verbal e retirada de benefícios, como a hora da recreação, acesso à televisão e envio de cartas. Essas são as leves. Existem os castigos pesados, como sentar de joelhos no estilo japonês, no chão encarando uma parede branca por horas e até dias. Outras punições incluem redução de alimentos durante uma semana e a temida solitária por até 2 meses e sem qualquer opção de distração, como livros ou papel e caneta. Muitos estrangeiros reclamam de ter ido à solitária apenas por ter olhado para frente na hora de comer. Há restrições na comunicação entre os prisioneiros também. Falar é permitido apenas por um tempo determinado e durante o dia, raramente é permitido depois que escurece. O contato não é permitido, as visitas são conduzidas através de um compartimento de vidro. Obviamente, as visitas conjugais não existem. Existe um limite de cartas para cada prisioneiro e são censuradas e conferidas, por isso pode demorar a chegar. Os prisioneiros devem arcar com todos os custos de envio e postagem também. A censura do conteúdo cabe à decisão dos oficiais. Se eles acharem que a carta causará indisciplina ou alvoroço, eles podem vetá-la de chegar ou ser enviada. Todos os prisioneiros trabalham, seja internamente ou para empresas com contratos com o governo. A remuneração é mínima, chega aos centavos por hora. As refeições são limitadas de acordo com o limite de calorias imposto. Muita gente acaba emagrecendo por conta disso. São 3 por dia, com arroz, vegetais e pequenas quantidades de carne ou peixe. Algumas mudanças começaram no sistema judicial japonês graças à ação de novos juristas que denunciaram os abusos cometidos no país. Uma das mudanças mais significativas foi a introdução das gravações nos interrogatórios. No entanto, as gravações ainda são limitadas e os acusados não têm o direito de ter um advogado durante esse processo. Contudo, apesar de ser o único país desenvolvido do mundo a não conceder o benefício da dúvida, isso é, a presunção da inocência, o Japão tem uma das menores populações carcerárias do mundo. O Japão é um dos países mais severos do mundo quando se trata sobre drogas. A lei do país é implacável para traficantes e para usuários.
Algumas celebridades e autoridades japonesas tiveram que se humilhar em público por serem usuários, ou por terem sido pegos com quantidades irrisórias de drogas de qualquer natureza. Foi o que aconteceu com o australiano Matthew Ashton Peter. Em março de 2018, Matthew foi preso sob acusação de receber 1 grama de cocaína. O jovem australiano trabalhava em uma estação de esqui durante suas férias em Hokkaido. A droga foi enviada a uma das acomodações por onde Matthew passou, mas não havia nenhum nome no pacote que indicasse quem era o destinatário. Matthew foi detido por agentes de segurança no aeroporto de Kansai e passou pelos complexos prisionais de Kutian e Sapporo durante 23 dias. Valerie Ashton, mãe de Matthew, recebeu uma mensagem via Facebook. Na mensagem, o jovem australiano disse que estava sendo preso, mas não fazia ideia do motivo. Foi o último contato de Matthew com sua mãe, que tentou desesperadamente saber o paradeiro de seu filho caçula. Ele foi libertado sob fiança e seu caso foi encerrado 2 meses depois por falta de provas. As sequelas, porém, foram permanentes. Matthew voltou para a Austrália e, apesar de parecer que o pesadelo tinha acabado, teve a vida 2 semanas depois de chegar em casa. Segundo Valerie, Matthew foi interrogado todos os dias na prisão durante 4 horas. Por meio de um intérprete, os promotores diziam que ele tinha desapontado sua família e que nem eles, nem sua namorada se importavam com seu destino. O jovem também disse antes de sua morte que se ele se declarasse culpado poderia voltar para casa, caso contrário, passaria os próximos 10 anos preso. Além disso, o tratavam com agressividade e o fizeram se sentir inútil. O trauma foi tão grande que ele tentou se enterrar na pequena cela da prisão de Sapporo por achar que ficaria preso 10 anos. Não há ninguém além da mãe para saber a dor que é perder seu filho amado. Eles quebraram sua mente e não houve nenhum pedido de desculpas. É tarde demais para o meu filho, mas espero que algo seja feito para que tragédias como essa possam ser evitadas no futuro. Diferente de Carlos Goes, Scott McIntyre, Matthew Ashton Peter não era uma pessoa pública e seu caso não teve nenhuma repercussão dentro ou fora do Japão. Ex-presidente da Nissan, o brasileiro-libanês Carlos Goes é uma figura central da discussão sobre o sistema judicial no Japão. Afinal, foi por causa dele que essa prática não condizente com uma nação democrática como o Japão veio à tona no cenário internacional. O executivo nasceu no Brasil, é descendente de libaneses e passou parte da infância e juventude em Beirute, capital do Líbano, antes de completar os estudos em Paris. Suspeito de atividade econômica irregular, o então presidente da Nissan sofreu o impacto da justiça japonesa. O caso foi amplamente divulgado, inclusive pela fuga inusitada de Goes do Japão para o Líbano. Durante sua gestão à frente da Renault Nissan, Goes disse ter ouvido relatos estranhos sobre a justiça japonesa, como o caso de uma executiva da Toyota que foi presa por encomendar remédios não declarados para sua mãe. No entanto, depois de tantos anos vivendo e convivendo no Japão, Goes contou que quando chegou ao país, sentiu que a sociedade japonesa era mais aberta aos estrangeiros. Por causa de sua nacionalidade, Carlos Goes afirmou ser vítima de um complô contra sua gestão da companhia japonesa. Depois de ser detido por mais de 1 ano pela justiça japonesa e impedido de se comunicar com amigos e familiares, Goes realizou uma fuga surpreendente no dia 30 de dezembro do Japão para a Turquia e da Turquia para o Líbano, onde tem cidadania. Carlos Goes em entrevista disse: no Japão 99,4% dos promotores ganham as causas, logo, 99,4% dos advogados perdem. Isso é dramático. Todos os advogados do mundo caíram em cima para lembrar que, em um sistema democrático, existe a presunção de inocência e que o que deve se provar é a culpabilidade. Para o executivo do grupo Renault-Nissan, o pesadelo de mais de 1 ano de reclusão no Japão chegou ao fim. O caso dele atraiu atenção internacional e os vários meses em que ficou na prisão levou a um questionamento sobre o sistema judicial japonês. O jornalista esportivo australiano Scott McIntyre foi detido pela justiça japonesa no dia 28 de novembro de 2019. McIntyre ficou preso no mesmo complexo prisional que Carlos Goes, o complexo de Kosugi. A prisão foi efetuada após Scott entrar ilegalmente nas dependências do prédio onde os pais de sua esposa moravam. De acordo com o jornalista, sua esposa havia fugido com seus filhos em maio.
Como o Japão enfrentava o tufão Hagibis, assustado com a situação, Scott tentou verificar se seus filhos estavam bem e seguros. Não sei dizer sobre o caso do Sr. Carlos Góes, se ele é culpado ou inocente, porém, posso corroborar com sua afirmação sobre o que acontece nos centros de detenção no Japão, disse ele. Como Góes, foi mantido durante 24 horas com a luz ligada, algo realmente bárbaro e classificado tanto pela ONU como pela Anistia Internacional como uma forma de tortura. Tentei reclamar, mas fui avisado que se não parasse acabaria em uma solitária ou contido com uma camisa de força. Durante 3 semanas Scott McIntyre ficou em uma pequena cela enquanto aguardava por sua transferência para o complexo prisional Kosugi, prisão onde também ficou Shoko Asahara, líder da seita apocalíptica Aum Shinrikyo, grupo responsável pelo atentado com gás sarin no metrô de Tóquio. Segundo o jornalista, as condições eram terríveis. Ele era autorizado a tomar banho apenas 2 vezes por semana, tinha apenas 30 minutos para se exercitar e durante o resto do tempo era forçado a se manter sentado, com exceção de ir ao banheiro. Ainda em 2019 houve uma conferência de imprensa para estrangeiros na prisão de Kosugi. Na ocasião, o chefe da prisão Shigeru Takenaka negou quaisquer maus tratos aos prisioneiros. Após críticas sobre o caso Góes, o diretor Shigeru Takenaka abriu as portas da prisão para a imprensa internacional. Em termos de condições de vida, acredito que oferecemos refeições de alta qualidade e dentro dos padrões nutricionais, exercícios e atendimento médico. Inevitavelmente os internos retornam para a sociedade em algum momento, logo, precisamos acertar a medida. As condições do complexo são boas, porém, não tão boas quanto aqueles que vivem fora desses muros. Declaração do diretor Shigeru Takenaka em entrevista coletiva de 2019. McIntyre discorda do diretor. O australiano relatou em entrevista que ficou por dias em uma cela úmida ombro a ombro com mais 7 detentos. Nós não éramos autorizados a conversar, a ordem era para que refletíssemos sobre nossos atos. Caso você admitisse culpa, a sentença seria reduzida. O objetivo era quebrar psicologicamente os acusados para que eventualmente houvesse confissões. É por isso que eles conseguem mais de 99% de condenações. Isso faz com que você carregue cicatrizes mentais durante muito tempo mesmo fora da prisão, disse Scott McIntyre. O jornalista esportivo australiano ficou detido pelas autoridades japonesas por 45 dias até que sua sentença foi anulada pela justiça. Toda a rigidez militar e as punições da prisão no Japão já causaram muitos debates com representantes de direitos humanos. Dizem que é cruel e as regras draconianas. Os oficiais dizem que as regras são rígidas, como esforço para construir disciplina e ensinar aquelas pessoas a importância de ser obediente, perante regras da sociedade, evitando ter problemas futuramente. Fato é que, a prisão no Japão é bem diferente da brasileira. O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir e curtam o canal. Até o próximo vídeo.